conversar com os senhores a respeito, sobretudo, dessas conversas que têm surgido ultimamente a respeito de finanças do Cruzeiro. São coisas desagradáveis que não deveriam estar acontecendo, já que a torcida do Cruzeiro merecia estar comemorando títulos conquistados, tanto no profissional quanto na base do Cruzeiro, ao invés de estar acompanhando coisas no clube, de bastidores, de política, às vezes até em colunas da área criminal. Mas a gente passa por isso de vez em quando. Já passei uma vez, o senhor se lembra muito bem, em 2014, quando ganhamos o bicampeonato brasileiro, e eu idealizei, naquele ano, uma festa para a torcida do Cruzeiro no último jogo da competição, que foi realizado no Mineirão contra o Bahia, já que na partida anterior nós havíamos já conquistado a competição, o título, e consegui da Ambev que distribuísse refrigerante e cerveja de graça para os torcedores que comparecessem ao Mineirão e no entorno do Mineirão após a partida. Consegui trazer o maior trio elétrico do Brasil, lá da Bahia, para dar um show para a torcida do Cruzeiro, extravasar e comemorar aquele título, mas conseguiram, não sei de que forma, levar duas torcidas do Cruzeiro para mostrar um antagonismo exagerado e que todo mundo enxergava que era coisa premeditada, já que todos eles ostentavam porretes, pedaços de madeira, quebraram galhos de árvore próximo ao Mineirão, e não se viu nenhum daqueles torcedores agredir um ou outro. Eles fizeram foi quebradeira na festa programada para a torcida do Cruzeiro. Então, a gente sentiu que havia alguém por trás daquilo para patrocinar uma coisa, um vandalismo daquele tamanho e atrapalhar a comemoração dos torcedores. Nesse final de 2017, não está sendo diferente lá nos bastidores do Cruzeiro. Ao invés do ano terminar no ambiente de cordialidade, está ocorrendo desavenças, acusações, e, sobretudo, acusações que não condizem com a verdade. Então, eu me dispus a vir conversar com os senhores, inclusive, para que os senhores ouçam agora da diretoria do Cruzeiro, e eu tenho ouvido reclamações do lado da imprensa e da torcida do Cruzeiro, que era preciso que o presidente do clube viesse a público e se manifestar a respeito de tais fatos. Então, eu estou fazendo isso hoje porque eu quero deixar a torcida do Cruzeiro tranquila com relação a esse final de mandato nosso, porque nada do que estão dizendo condiz com a verdade. Eu vou lembrar aos senhores que o futuro vice-presidente de futebol declarou recentemente que o Cruzeiro devia mais de 500 milhões. Na última entrevista que ele concedeu ao jornal O Tempo, ele diminuiu esse valor para 200 milhões, a dívida do Cruzeiro. E um conselheiro do Cruzeiro, a serviço dele ou deles, de quem está acionando esse conselheiro, que é um advogado, fez uma representação junto ao Conselho Deliberativo do Cruzeiro, o presidente do Conselho, pedindo a formação de uma comissão para apurar diversos fatos que ele alegou nessa petição dele ao presidente do Conselho. Misturando
aquilo que o vice-presidente colocou, mais o que esse conselheiro do Cruzeiro arguiu para o presidente do Conselho, eu fiz uma síntese daquilo tudo que foi alegado, para, então, esclarecer com os senhores. Eles falam, dentre as alegações, da dívida do Cruzeiro com ações na FIFA. O Cruzeiro foi, sim, acionado por clubes, por agentes, na FIFA. E a soma daquilo que eles arguem daria a cifra de 50 milhões, valores que estariam sendo postulados na FIFA. É verdade, existem essas reclamações. O Cruzeiro constituiu um advogado especialista nessa área, que tem prestado relevantes serviços ao Cruzeiro, e esse advogado tem nos colocado, de certa forma, tranquilos com relação aos fatos, porque já se defendeu da maioria deles, está se defendendo de outros, e disse o seguinte: não existe, primeiro, nada daquilo que foi alegado que o Cruzeiro poderia, inclusive, ser rebaixado para a segunda divisão em decorrência dessas reclamações. Ele disse que isso não existe, não há possibilidade disso, esse órgão não trata dessas coisas. E, na relação de atletas relacionados, estão lá o Ramon Ábila, que todo mundo sabe que o Cruzeiro transferiu esses atletas para o Boca Juniors, que já fez o acerto com o ex-clube desse atleta, que é o Huracan, e isso implica na retirada dessa queixa formulada pelo clube, porque foi feito o acerto do Boca Juniors com o Huracan, e o pagamento foi feito, não existe dívida do Cruzeiro com aquele clube. Fala também de alguns outros atletas, como o Riascos. O Riascos, no empréstimo dele, que nós fizemos para um clube da Colômbia, ele retirou a denúncia que ele havia feito junto à FIFA, e não existe mais aquele aspecto referente ao Riascos. Nós temos o caso do Latorre, que a gente está discutindo, o advogado acha que a gente tem toda a razão de discutir, e está em fase inicial essa reclamação. Existe tempo suficiente para se discutir, e isso talvez leve alguns anos. Se o Cruzeiro perder, terá que pagar no final. E se ganhar, não justifica o Cruzeiro pagar apenas porque existe a reclamação. Então, são casos que o clube usa do seu legítimo direito de se defender. Nós temos o caso do SOBS, que todo mundo sabe da negociação que o Cruzeiro está fazendo com o Clube do México, com a única condição de que esse Clube do México acerte com o outro Clube do México aquela pendência que existe em relação ao SOBS. Se a gente for retirando cada uma dessas reclamações, vai ficar pouca coisa, mas ninguém pode tirar do Cruzeiro o direito de discutir naquele órgão com quem está reclamando e tentar provar que não existe aquelas questões. E se em alguma delas o Cruzeiro perder, terá que arcar, então, com o pagamento devido. E isso não é coisa nova no Cruzeiro. Eu me lembro que, há muitos anos, nem sei de quem era a administração do Cruzeiro na época, o atleta Moisés veio para o Cruzeiro, e o clube, detentor dos direitos econômicos do Moisés, reclamou na FIFA, ficou anos a fio, e agora, na minha gestão, o órgão da FIFA decidiu que o Cruzeiro teria que pagar, e a nossa administração arcou com esse pagamento e resolveu a questão do Moisés depois disso. O Fred, também, quando negociado noutra gestão, noutra administração, também reclamou, discutiu, o Cruzeiro acabou perdendo, e sobrou para a nossa administração o pagamento daqueles direitos que o Fred reclamava. Isso acontece em toda a administração, e o tribunal está lá para dirimir essas questões. Algumas se ganham, outras
nem tanto. Então, eu não vejo por que se está debatendo isso em público e, sobretudo, trazendo uma preocupação para o torcedor do Cruzeiro de possibilidade do Cruzeiro ser rebaixado, caso o Cruzeiro não pague esses alegados 50 milhões, que, como eu já expliquei, não seriam 50 milhões deduzidos os casos que já estão acertados. Reclamaram, tanto quem vai assumir o futebol quanto o conselheiro perante o presidente do conselho, de que vários jogadores, algumas contratações do Cruzeiro não deram certo. E cita nominalmente o Latorre, o Ramon Ábila, Matias Pisano, a contratação do treinador Paulo Bento. Eu vejo uma incoerência nessa alegação, porque todo mundo sabe que o Ramon Ábila saiu do Cruzeiro como um jogador bem quisto pela torcida. Parte da torcida pode não ter aceito tanto o atleta, mas ele saiu como ídolo, saiu como artilheiro do time do Cruzeiro. Ajudou muito o Cruzeiro durante o período em que ele esteve aqui. Como o custo dele, na discussão, estava muito caro, o Cruzeiro teria que arcar ainda com um valor muito grande, segundo o entendimento do clube detentor dos direitos econômicos dele, que era o Huracan. O Cruzeiro seria obrigado a comprar os restantes 50% dele, nós entendíamos que não éramos obrigados a comprar. Isso levou a discussão para a FIFA, mas, como o outro clube argentino, o Boca, tinha todo interesse em contratar o jogador, o Cruzeiro negociou com o Boca, ele levou o jogador e fez o acerto diretamente com o Huracan. O Latorre, quando veio para o Cruzeiro, ele veio numa venda casada, junto com o Arrascaeta, e era um jogador da base do time de Atenas, lá do Uruguai, e um jogador até da seleção deles, lá de base. Então, veio como um jogador que era uma grande promessa e fala-se de valor alto pago por ele, mas aqueles valores eram muito mais pelo Arrascaeta do que por ele. Por uma questão de estratégia, possivelmente, do empresário, para que não ficasse tão pesado o pagamento de impostos, eles dividiram os valores como se os valores fossem iguais. Mas isso não é um problema do Cruzeiro, é um problema deles. Na realidade, o Cruzeiro queria trazer o Arrascaeta, porque ele havia se destacado muito em competições contra o Cruzeiro, jogando pelo Defensor, clube dele, e o Cruzeiro tem todo o interesse em trazer ele e o trouxe como uma promessa, uma grande promessa da época, ele era muito novo, e ele realmente mostrou no Cruzeiro que valeu a pena contratá-lo, valeu a pena investir esses valores na contratação dele. E, para dizer aos senhores que do valor dele, que não é reconhecido só no Cruzeiro, nós deixamos de vender o Arrascaeta agora para o clube dos Estados Unidos, o Orlando City, por um valor de 15 milhões de dólares, que o empresário achou que não era o momento não era o momento de vendê-lo, ainda mais para o Orlando City, porque ele é jogador da seleção uruguaia, que vai disputar a Copa do Mundo, é titular da seleção agora, e teve medo de que ele não ficasse na vitrine para retornar para a seleção do Uruguai, e prefere também vê-lo atuando na Copa do Mundo pela seleção do Uruguai, porque acha que ele vai ficar ainda mais valorizado, e ele prefere também ir para a Europa. Mas foi, então, um bom investimento do clube. Não pode ser acusado o clube apenas porque veio o Latorre junto, porque sem o Latorre o Arrascaeta não viria. O empresário dos dois é o mesmo e condicionou a venda casada. O caso do Paulo Bento. O Paulo Bento, todo mundo sabe que no final do ano de 2015, o Mano Menezes teve um convite para ir para a China, segundo ele, recusava, e realmente a proposta ele não podia deixar de ir. E começamos o ano de 2016 sem treinador e a pedido dos próprios atletas do Cruzeiro, que se reuniram conosco,
o David foi efetivado como treinador, e quando vimos que era preferível a gente trocar de treinador, não existia no mercado brasileiro um treinador que preenchesse as condições de nível elevado, como o Cruzeiro precisa, para assumir a direção do futebol do Cruzeiro. E foi oferecido para o Cruzeiro o treinador Paulo Bento, que havia sido treinador da seleção portuguesa e se dado bem como treinador da seleção portuguesa. E decidimos fazer a experiência. Aqui, internamente, na avaliação que nós fizemos dele, ele é um bom treinador, é muito trabalhador, mas apresentou, como outros treinadores estrangeiros que vêm para o Brasil, aquele problema de adaptação inicial. E, como o Mano Menezes conseguiu rescindir o contrato dele lá na China e ia ficar livre no mercado brasileiro, nós preferimos ir atrás do Mano para que ele voltasse a ser treinador do Cruzeiro. Ele condicionou a vinda dele para o Cruzeiro ao Cruzeiro estar sem treinador, que se estivesse com treinador no momento ele não viria. E ele disse que é assim que ele trabalha. Então nós tivemos que conversar com o treinador Paulo Bento e rescindir o contrato com ele. Aí nos acusam de ter continuado a pagar o salário do treinador. O salário do treinador, contratualmente, nós tínhamos que pagar, porque constava do contrato. Os treinadores europeus condicionam a colocação de cláusula nesse sentido no contrato. Se for despedido antes do término do contrato, você tem que continuar a pagar. Só que nós conseguimos colocar no contrato que, se ele fosse contratado por um outro clube, o Cruzeiro não teria mais que pagar. E se os valores pagos pelo outro clube fossem inferiores aos valores pagos naquele contrato do Cruzeiro, previsto naquele contrato do Cruzeiro, o Cruzeiro apenas completaria a diferença, e foi o que aconteceu, porque nós tínhamos que cumprir contrato. E isso, os senhores não tenham dúvida, isso vai ser implantado no Brasil dentro de pouco tempo. É a reivindicação dos treinadores brasileiros, a CBF está empenhada nisso, de que nenhum clube pode ter mais de 2 treinadores por ano, e, despedindo o treinador, ele tem que manter o salário do jogador no país. Bom, acho que essa parte nós conseguimos explicar. Estão dizendo que o endividamento bancário do Cruzeiro foi, em 2011, de 37 milhões, que o endividamento do Cruzeiro em 2017 é muito maior. Não é verdade. Nós fizemos o levantamento, o setor financeiro nosso fez o levantamento, e a realidade é que, lá em 2011, o endividamento era de 37 milhões, e a gente tem que lembrar, puxar pela lembrança da torcida do Cruzeiro, que aquela equipe de 2011 era uma equipe de nível infinitamente inferior à equipe de 2017. O elenco do Cruzeiro de 2017 é um elenco que acabou de ser campeão da Copa do Brasil, enquanto aquele elenco de 2011 só escapou do rebaixamento, de levar o Cruzeiro para o rebaixamento, na última partida do campeonato. Nós estivemos à beira do que a torcida do Cruzeiro entende como precipício. A maior honra da torcida do Cruzeiro é que o nosso clube nunca frequentou a segunda divisão. E aquele elenco quase colocou o Cruzeiro na segunda divisão. Nós temos que enaltecer hoje o comportamento de alguns daqueles atletas em campo, que no último momento conseguiram, inclusive, uma coisa que a torcida do Cruzeiro quase que tem como uma conquista, que foi uma goleada histórica sobre o nosso maior adversário. Mas o elenco, convenhamos, não tinha valor sequer próximo a esse de 2017. E a realidade é que o endividamento, agora em setembro, com esse elenco de 2017, é de 28 milhões. Não é maior do que aquele de 2011, de 37 milhões. E se a gente puxar um pouquinho de nossos raciocínios, se fizermos uma comparação dos 37 milhões
de 2011 com os 28 milhões de hoje de 2017, fizemos uma comparação com o dólar da época, que era R$ 1,10. Aqueles 37 milhões significariam, hoje, mais de 20 milhões de dólares. E os nossos 20 milhões hoje, na época atual, transformado ao valor do dólar atual, que é 3,24, 25, nosso endividamento seria da ordem de 8 milhões de dólares. Então, não tem termo de comparação. É infinitamente menor do que o endividamento de 2011, com um elenco infinitamente maior e melhor em 2017, tanto que nos deu o título de campeão da Copa do Brasil. Eles estão dizendo que o custo, disseram ainda, que o custo do futebol em 2017 está mais elevado do que aquele futebol, o custo do futebol de 2011. Evidentemente que tem que estar mais elevado. Primeiro, é que os salários hoje são muito maiores do que os salários de 2017. O meu salário hoje, como procurador do Estado, é muito maior do que o salário que eu recebia em 2011. Então, não tem como você comparar, ainda mais que nós temos hoje, segundo o entendimento de imprensa, e não é só brasileira, de imprensa internacional especializada em avaliação de plantel, um dos plantéis mais valorizados do Brasil. Então, não se pode acusar uma diretoria de ter investido num time que acabou trazendo títulos para o Cruzeiro. Título em 2013, título em 2014, título da Copa do Brasil em 2017, e é isso que a torcida do Cruzeiro espera de um dirigente dedicado, um dirigente que trabalha pelo clube. Não se pode querer que o dirigente de hoje monte um elenco que vai correr o risco de rebaixamento, como aconteceu em 2011. Então, a torcida do Cruzeiro, eu tenho certeza que a torcida do Cruzeiro, depois de ouvir isso, vai apoiar o seu presidente, porque sabe que o presidente trabalhou para ganhar títulos, e ganhou títulos. Os senhores estão vendo aqui qual clube brasileiro que, com o investimento que o Cruzeiro fez, conseguiu ganhar ao menos um terço que nós ganhamos. Qual clube brasileiro que tem um investimento muito maior, mas que não teve a competência que nós tivemos para ganhar tantos títulos?